Hoje contamos aqui com a presença de uma pessoa que é muito querida de longos anos, trazendo um tema intrigante e pouco estudado pela maioria das pessoas. O tema é a Bíblia e o Espiritismo. O nosso querido convidado é o Severino Celestino. Obrigada pela tua presença, Severino. Eu que agradeço, professor Dr. Adelmar, pela oportunidade e pela felicidade de estarmos nos reencontrando num momento tão importante da minha vida e com certeza da nossa vida. Porque falar da Bíblia, falar da doutrina espírita, para mim é algo que enternece, engrandece, porque a Bíblia ainda é muito mal compreendida e sobretudo não só pelos espíritas, como também pelos não espíritas que a interpretam ao seu bel prazer, com um português, uma tradução incorreta, daí fazendo uma interpretação literal, pessoal e unilateral. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, na medida do que a gente puder auxiliar para quebrar alguns tabus e algumas questões nesse sentido. Eu começo, Celestino, te perguntando assim, há mais de 40 anos você estuda a Bíblia. Existe alguma condenação do Espiritismo na Bíblia, Severino? É interessante porque eu comecei como seminarista, eu ia fazer o Colégio Pio Brasileiro em Roma, Teologia, que era um curso muito solicitado e muito desejado por todos os seminaristas daquela época, e eu não fazia, na época, exceção. Mas uma das questões que mais me intrigou a minha vida pessoal foi depois que eu me tornei espírita e as pessoas vinham me dizer que a Bíblia condenava o espiritismo. E, sobretudo, utilizando o Deuteronômio 18. Então eu fui fazer uma avaliação, estudei hebraico, já tinha noções de grego e latim do seminário, aprofundei. Então eu fui buscar os textos originais e graças a Deus que eu não encontrei absolutamente nada na Bíblia que seja contrário ao Espiritismo. Pelo contrário, elas se completam. E aqui eu faço questão de citar o nosso querido Emmanuel e também o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e a doutrina espírita com certeza a arrematará. Então é nesse sentido que as observações tanto do Espírito de Verdade, como do próprio Emmanuel, dizendo que a Bíblia é um repositório de símbolos que só os grandes mestres da sua raça conseguem interpretá-lo fielmente nos textos originais. Ou seja, o próprio Emmanuel declara que ele não tem um conhecimento profundo do que tem lá na Bíblia. Eu acho isso fantástico, porque o livro dos Espíritos está lá ensinando que os Espíritos não sabem tudo. Todos eles têm seus limites. E Emmanuel, considerado o apóstolo da doutrina, faz uma observação dessa. E aí a questão da condenação é que me chamava mais atenção. Então eu fui ao Deuteronômio 18, traduzi o Deuteronômio 18, todo do hebraico, e eu descobri primeiro que o Deuteronômio é um livro judaico, não pode reger uma doutrina cristã, que o Espiritismo é cristão. O Deuteronômio foi escrito para o povo hebreu, não foi escrito para os espíritas há 4.000 anos atrás. Então a Bíblia não poderia condenar uma doutrina que nem existia. Mesmo porque a Bíblia não tem religião nenhuma. Do Gênesis ao Apocalipse tem um código moral para ser seguido. Não tem absolutamente nenhuma religião. Se o Espiritismo estivesse lá, seria até um privilégio nosso. Mas não existe nada absolutamente que se refira à doutrina. O que existe lá é a palavra metim, que Moisés usa, Al-Doresh El-Hametim, em hebraico, que significa que não exija a presença dos cadáveres, no sentido de morto. Moisés não fala na palavra nefesh, nem nechamá, que é o que significa espírito ou alma, ou ruach em hebraico. Ele fala em cadáver. Daí porque naquela época havia um conceito pelo politeísmo e pela idolatria do povo hebreu consultar os cadáveres e as tumbas dos seus entes queridos para que eles respondessem às dúvidas que lhe eram peculiares e pessoais. Portanto, o Espiritismo tem todo o respeito pela Bíblia, mas o Deuteronômio jamais poderia reger a doutrina espírita, porque ele é um livro judaico, não é um livro cristão. Então, como é que você entende, Severino, a condenação das religiões com relação ao Espiritismo? Eu entendo como desconhecimento, porque você sabe que o preconceito é que gera, a ausência de conceito gera o preconceito, e para eles não conhecerem o Espiritismo, é que eles utilizam das suas traduções, quase sempre incorretas. Eu tenho 22 Bíblias em português, Adelmar. 22, e todas elas com traduções diferentes, para o mesmo versículo. Se você pegar o Salmo 19, versículo 8, você vai encontrar algumas Bíblias lá dizendo assim,
que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Outra Bíblia diz, para o mesmo Salmo, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Outra diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Isso para o mesmo versículo. Aí você pega a Bíblia de Jerusalém, que eu reputo como uma Bíblia mais coerente, de uma tradução séria e bem aceitável. Ela diz que o ensinamento de Yahvé é perfeito porque faz a vida voltar. Ora, a vida ou a Bíblia, tradução ecumênica, diz: a lei do Senhor é perfeita porque promove o retorno do Espírito. Então, você analisa que houve uma tendência nas traduções, porque o Espírito retorna reencarnando. E como é um salmo que poderá ser entendido como reencarnação, e como as pessoas querem esconder isso, então elas têm traduções completamente diferentes. Então, nas Bíblias que existem em português, muitos tradutores colocam suas concepções pessoais e aí acabam condenando o que desconhecem. Eu cito como exemplo a Bíblia dos nossos irmãos, Testemunho de Jeová, que é uma Bíblia, que é uma tradução inglesa da Escritura do Novo Mundo, e eles colocam lá no Deuteronômio 18, aquele que consulta um médio espírita. Quer dizer, um texto que no original não tem nem a palavra médio. A palavra espírita e espiritismo não existe nem no dicionário de hebraico, grego e latim, porque foi uma criação de Allan Kardec. Então não poderia estar na Bíblia, muito menos nos textos originais. Infelizmente as pessoas usam às vezes desse artifício, e muitas vezes muitas pessoas bem intencionadas pegam aquela Bíblia e pensam que está condenando a doutrina espírita, que na verdade no original não existe absolutamente nada. E eu até brinco que nós somos, você sabe que a reencarnação é misericórdia divina, e quem colocou aquilo ali, aquelas palavras, médio, espiritismo, no Deuteronômio 18, da escritura dos nossos irmãos do Novo Mundo, vai ter que reencarnar para tirar, porque não existe no original. Por uma questão até, como só reiterando, uma questão de tempo, quer dizer, a palavra não tinha sido cunhada, a palavra não existia. Você pega o livro dos Espíritos, está escrito lá, para ciências novas, termos novos, palavras novas. E a palavra médio, espírito, espiritismo foi criada por Allan Kardec, então não poderia estar no texto original do Deuteronômio 18, que não é nenhum livro, como eu já disse, cristão, é judaico. E nessa sua trajetória de estudos, como é que, seminarista, como você disse, como é que foi o seu encontro com o Espiritismo, Severino? Foi pela dor, como a maioria das pessoas, né? Eu era muito, aí eu até respeito quem é preconceituoso, eu não conhecia o Espiritismo, e eu fui chamado pela dor, pela faculdade mediúnica, que eu passei a ser assediado por entidades, e que a medicina não curou, porque nessa época eu fazia mestrado na USP, eu já era uma pessoa cientificamente esclarecida. E aí a dor, vamos dizer assim, o processo obsessivo que me envolveu, quem respondeu e quem resolveu a questão foi a doutrina espírita. Então, pela dor eu fui chamado pela doutrina, e depois que eu descobri que o espiritismo era uma verdade, depois que eu descobri que a mediunidade não faz parte nem de religião, faz parte do homem, onde existiu o homem, está a mediunidade. E daí nós temos médios no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. A vantagem para quem é espírita é porque a mediunidade é bem mais esclarecida, bem mais estudada e bem mais explicada. A gente administra mais esse processo fisiológico humano que é a mediunidade. E como foi assim, você falou que foi pela dor, falou de uma maneira mais geral, mas especificamente foi como? Assim, o que aconteceu, o que você sentia, onde foi, o que aconteceu? Eu desde menino eu já via entidades, sabe, Adelmar? Quando criança. Minha avó faleceu e ficava vindo para minha casa todo dia, e eu via. E eu falava, minha mãe não aceitava, as pessoas zombavam de mim, e eu acabei não dizendo mais nada, porque aquilo passou a ser tão comum para mim, porque eu via, mas como eles não viam, ignoravam, eu também ficava quieto. Quando meu pai faleceu, ele veio me dizer que havia falecido. Chegou assim à minha frente, como você está aí, e me deu a notícia. E essas coisas eu sempre encarei como normal. Achava que isso não tinha nada de... Aquilo não me afetava absolutamente nada. Mas aqui em São Paulo foi diferente. E aí eu cheguei de frente àquele edifício que tinha sido incendiado, o Joelma, e comecei a passar mal. E a partir daí, esse processo foi se agravando, e eu procurei médicos e não teve jeito. E diante dos exames, todos normais, os médicos já diziam assim, você não tem nada, me passavam ansiolíticos, antidistônicos, cheguei a tomar Valium 10 e não conseguia dormir, o efeito era contrário. E eu comecei a partir daí a ouvir vozes, e essas vozes me diziam que eu precisava
Se eu pulasse do terceiro andar onde eu morava, eu ia ficar bom. Eu me apavorei, procurei a igreja. Foi um processo dolorosíssimo em minha vida e eu não podia evitar aquilo. E eu cheguei à grande verdade, as pessoas dizem, não procurem falar com os espíritos. Eu nunca procurei, eles sempre procuraram por mim. E ninguém pode ser culpado por alguém que ele procura. Claro. Por uma entidade que, na verdade, vem pedir ajuda, né? E esse processo foi se agravando, até que quem resolveu a situação foi a minha esposa, que é médium, e ela, através do meu pai, que ela o recebeu. Então, ele veio, minha esposa não conhecia meu pai, nunca conheceu. Quando nós casamos, ele já havia falecido há 8 anos. E através dela, ele veio me dizer o que estava acontecendo. Então, eu procurei a doutrina espírita, e a partir daí, graças a Deus, eu cheguei à conclusão que eu tinha 2 opções. Ou eu assumia a minha faculdade mediúnica, encarando a mensagem divina, porque Jesus está em todo canto, e é onde a gente encontra mais Jesus em termos de doutrina, são nas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e na própria Bíblia. Então, eu descobri que eu tinha 2 opções. Ou eu aceitava isso, encarava de frente, ou então eu ia viver às custas de remédio em algum sanatório psiquiátrico. E como eu não sou lá muito burro, eu fiz a melhor opção. Acho que fiz a melhor opção e continuo com a doutrina espírita. Muito bom. E você hoje tem uma atividade dentro da doutrina, fazendo que coisas? Hoje eu ministro um curso de mediunidade na minha casa, nas quartas-feiras. Eu sou presidente do Núcleo Espírita Bom Samaritano, lá em João Pessoa, para quem eu saúdo todos os meus irmãos lá da Paraíba, de João Pessoa. E na área religiosa, fundei na Universidade Federal da Paraíba, juntamente com mais 3 professores, fundamos um curso de Ciências das Religiões, que é especialização, mestrado, e agora já saiu licenciatura e vai sair bacharelado. Com graduação, pós-graduação, e estamos trabalhando para lançar o doutorado. Parabéns. Então nós temos lá como aluno pastores, padres, espíritas, ateus, pessoas de todos os direitos e de todas as religiões. Então a nossa filosofia é essa: conhecer a religião do outro para respeitar. Então ninguém entra ali para a gente fazer proselitismo, mudar a religião de ninguém. Então as pessoas entram, começa assim como uma torre de Babel, cada grupinho no seu canto, e depois começa um entrosamento e a gente descobre que antes da religião tem um ser humano, tem uma criação divina, tem uma criação de Deus que merece o nosso respeito. Porque a religião é secundário diante do homem, primeiro é o homem. Jesus nunca pregou religião, ele pregou um código moral. Primeiro ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois vem o caminho que leva a ele, é completamente pessoal, é você que escolhe.